Estamos aqui direto do Congresso Sucesso BA e temos a honra de receber Diane, Tatiane e Lorena para um podcast, uma conversa sobre mulheres na tecnologia. Quais os principais desafios que as mulheres ainda enfrentam para conquistar espaço e reconhecimento em áreas altamente técnicas com desenvolvimento, dados e inteligência artificial? Obrigada pela pergunta, Eliane. Gostaria de agradecer, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui com vocês, com grandes referências aqui da região. Eu acho isso, essa troca que a gente precisa ter de mulheres na tecnologia, ela devia ser um pouco mais impulsionada, um pouco mais contínua. Então, assim, obrigado. Eu acho que é muito importante a gente estar aqui para falar sobre isso. Eu me chamo Diane Serpa, eu sou o Regional Account Manager da Fortinet. Eu sou uma entusiasta da tecnologia, mas mais importante do que isso, eu tenho um amor pela tecnologia envolvendo mulheres. Porque como já respondendo a pergunta, como bem perguntado pela Eliane, as mulheres da tecnologia, elas ainda são um percentual muito pequeno. E aí eu trago vocês aqui para a conversa para dizer assim, que hoje nós ainda somos um percentual muito pequeno quando a gente fala do todo na tecnologia. Ainda temos muitos homens, ainda temos realmente a posição masculina sendo muito forte. E isso faz com que nós, mulheres, tenhamos um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de quebra de confiança, um pouco mais de... Quando a gente traz isso para a realidade que a gente tem hoje, eu vejo que a gente precisa realmente de mais confiança, acreditar mais na gente, porque olha o quanto podemos fazer, olha o quanto podemos ter e trazer de revolucionário. Inovação também é mulher, transformação também é mulher. Então, quando a gente traz para a tecnologia, isso é muito importante. Nós temos a possibilidade de trazer aí uma gama de benefícios e qualidades que realmente só nós mulheres temos. E a gente precisa dessa pluralidade. A gente precisa que homens e mulheres dessa integração, porque tudo se ajuda, tudo se ajeita e fica tudo mais fluido. A gente consegue ter uma capacidade sensacional de resolução de problema, de liderança, de tratar a inovação como ela tem que ser tratada, quando a gente envolve realmente essa pluralidade, quando a gente envolve homens, mulheres e tantas outras aí possibilidades que a gente tem hoje de falar. E hoje a Fortinet, eu queria trazer só um pouco do contexto, a Fortinet ela trabalha muito com várias possibilidades da gente poder trazer, engrandecer a mulher dentro do mercado de tecnologia. A gente tem um projeto incrível que se chama Women Tech. Inclusive, eu tive a honra de estar no Women Tech aqui em Salvador, com a Tatiana, com a Lorena. Foi muito fortalecedor, muito rico. Foi muito rico de informação. Muito rico. Quanta coisa surgiu ali. Quanta troca as mulheres precisam se amar mais, se exaltarem mais, se fortalecerem mais. E a gente tem que trazer muito isso. E aí eu trago até, estendo aqui para a Lorena, que esteve no Women Tech, para falar o que é que ela achou sobre isso, o que é que ela acha disso dentro desse contexto. Eu sou Lorena Borges, diretora de transformação digital da Secretaria de Tecnologia e Inovação do município de Salvador, né? E como Diana colocou, essa parceria que a gente tem junto, LD, Fortinet e todos os nossos parceiros, assim como a Santa Casa também, Tatiana, que está fazendo presente nessa discussão, nesse bate-papo, foi um momento muito rico, como você tinha colocado, né? E ali a gente pôde ver mulheres com diferentes graus de maturidade, de carreira, né, de conhecimento, compartilhando um momento único, porque a gente conseguiu reunir, graças a Deus, foi muito massa mesmo. A gente conseguiu reunir pessoas de referência, trouxemos, inclusive, a filha de Tati, Vivi, para dar o depoimento dela no contexto dessa jornada, que é o que a gente está discutindo aqui agora, né? Exatamente como é que a gente faz para poder incentivar essas novas mulheres a inserir dentro dessa jornada de TIC, que é um ambiente muito masculinizado, mas que com o poder e a suavidade feminina, tenho certeza que alcança, assim, resultados belíssimos, né? Então, assim,
A gente conseguiu fazer e trazer a nossa vice, que fez um depoimento extremamente emocionante e inspirador, porque ela trouxe a jornada dela, né? Ela trouxe as dificuldades, assim como todas as outras que se colocaram. E aí, voltando um pouquinho da pergunta que foi feita, Andréa, o que é que a gente precisa para entrar dentro desse universo? Eu vou dizer uma palavra que eu acho que consegue resumir todas as outras que vêm em conjunto, que é a coragem. É a coragem de você se colocar, porque muitas vezes nós mulheres não conseguimos nos enxergar dentro de um ambiente que é muito masculinizado, que é muito colocado como se fosse de controle do masculino, e não é. Hoje a gente consegue enxergar, né, e termos referências lindas e inspiradoras de mulheres em posições de destaque na área de tecnologia e fazendo a diferença. Que é isso que eu acho que faz exatamente a diferença. E é complementar, como você mesmo falou. É Tati, que a gente trabalhou junto na Prodeb, e aí depois eu te passo a fala. Ela veio de um ambiente de infra, que é um ambiente muito masculinizado, né? E se a gente contasse lá, e depois eu entrei nesse mesmo ambiente de infra, se você contasse de, sei lá, de 50 pessoas dentro de uma diretoria, tinham 2, 3, 4 mulheres. E que engraçado, na época, todas 3 mulheres eram chefias das coordenações de homens. Isso era muito interessante, né? E eram extremamente respeitadas. Sim. Mas por quê? Porque eu acho que as mulheres que estavam ali, inclusive você, se faziam se dar respeito. E não era uma conquista qualquer, né? Era porque, de fato, merecia estar naquela... Exatamente, merecia estar naquele lugar. E eu acho que é isso que muitas de nós precisamos ter para a gente querer. Eu quero este cargo, quero alcançar isso daqui, mas eu não tenho coragem. E é aquilo que a gente está conversando, né? Meu nome é Tatiana Souza, estou gerente de tecnologia da informação na Santa Casa da Bahia, e contextualizando um pouco o que vocês falaram, eu venho de uma área muito de infraestrutura. Eu fiz eletrônica, Escola Técnica Federal da Bahia, e na época que eu fiz eletrônica, você tinha que fazer o curso primeiro preparatório e você ter as melhores notas para escolher o curso que você queria fazer. E naquela época, na Escola Técnica, toda a minha turma queria fazer química. Claro, as mulheres iam fazer química, e eu queria eletrônica. Tinha que tirar melhores notas, porque o curso de eletrônica era as melhores notas, porque eram poucas vagas. Isso. Tanto aqui na época mesmo, acho que foram 4 ou 5 mulheres que fizeram eletrônica. E depois que eu saí do curso de eletrônica, eu queria ir para a área de telecomunicações, eu queria trabalhar nessa conectividade. Então, sempre vim da área de rede, de infraestrutura. Tentei até desviar um pouco o meu caminho. Não, olha, vou fazer depois um curso de ciências contábeis, que eu quero fazer um concurso público, eu quero ser auditor da Receita Federal. Mas é porque nós somos moldados a isso, ter uma carreira mais estável do que essa área de tecnologia. Mas eu nunca consegui sair da tecnologia. Aí foi sempre na área de tecnologia e fui trabalhar no polo petroquímico. Então, polo petroquímico de Camaçari, imagine o que é você dar atendimento, né, nas áreas de suporte, onde eram fábricas e homens. Quando chegava com o meu radinho, com o meu walkie-talkie, com meus chamados nas áreas, você que vinha atender. Então, foi uma disrupção na época, porque era... E depois do polo, o que aconteceu? Eu já estava 3, 4 anos no polo. O polo é uma área muito interessante, porque financeiramente dá uma questão, mas veio um fator muito importante na minha vida. Eu queria ser mãe. Então, eu já estava no momento me preparando para, acho que é o maior momento da minha vida. Gente, uma coisa que eu sei, eu não quero ser mãe trabalhando no polo petroquímico, porque eu quero ter tempo para minha filha. Então, foi daí que eu vim para o governo do estado, tudo isso, e sempre na área de infraestrutura. Então, a TI nunca saiu da minha área, e ao ponto de, como a gente fez naquele evento, que para mim foi um momento assim, encantador. Depois dessa história toda, eu estar vendo ali no evento mulheres fantásticas ali falando, nossa, né, vice-prefeita, grandes lideranças. A minha líder atual, Mônica Bezerra, que todo mundo é fã. Eu digo assim, a gente tem um papel de líder hoje, e a gente, como liderança, a gente quer inspirar as outras pessoas, então os nossos funcionários e as pessoas que estão próximas a gente, né? Porque a carreira da gente vai seguindo, nossos mundos vão mudando, mas o network, a amizade, isso fica. É a nossa ética, é o nosso cartão postal, é o nosso CPF, né? Então, naquele evento, eu estava vendo a minha líder falando ali, com a experiência que ela tem de muitos anos de vivência numa área de diversas
desafios, né, diversos desafios, e ver depois, no encerramento, a minha filha tendo ali 15 minutos de falar do empoderamento, do desafio dela ali, de vir para a área de tecnologia, porque ela disse que ela veio para a tecnologia porque ela viveu, nasceu ouvindo isso em casa. E é engraçado que eu vi ela nas entrevistas, ela fala, não, eu sempre ouvi minha casa falar de gateway, de network, de rede. Ou seja, era um ambiente que ela comum, convivia, né? um assunto comum foi que construído. se tem, né? E eu, exemplo que você conseguiu trazer dentro de casa e o quanto de exemplo você consegue não só trazer para dentro de casa. E ver agora Mas, em geral, isso se perpetuando de uma forma que é o que ela quer para a carreira dela, e ela dizendo ali depois que ela ainda não é líder, mas que ela vai querer ser líder. Então, isso assim é assim, exatamente, olha, tudo que eu vivi, tudo que eu construí ao longo desse tempo, que é o que eu sou e o que eu quero ser, está enraizado e está vendo se perpetuando. Quando vejo meus funcionários, meus profissionais que saem do meu trabalho, não estão mais comigo, mas que quando eu encontro num evento desse, que é aquele carinho, aquele abraço, isso é o que fica para a gente, é muito importante numa carreira profissional. E a mulher estar presente nisso é muito forte. A liderança feminina, ela acarreta, né? Ela tem outras qualidades, e não menosprezando o homem dentro dessas lideranças, mas nós temos, e isso é fato, a questão de um acolhimento, a questão de uma escuta mais ativa, mais cautelosa, É o calor cuidadosa. É porque, assim, é como dizem, a mulher ela veio programada para um papel de mãe. E quando você traz o papel de mãe, esse papel ele reverbera, inclusive, na sua profissão. Sim, porque, assim, é o cuidado, é a escuta, é esse acolhimento, é essa coisa de você querer que as coisas deem certo. Não estou dizendo que é tratar todo mundo como um filho, não, porque aí já entra o seu lado profissional. Mas são essas características que eu acho que faz a grande diferença quando você exerce e que você busca. E você não precisa ter dois papéis. Você tem um papel profissional e você tem um papel de mãe, e tudo se conecta. E tudo se conecta, exatamente. Você não precisa, porque eu estou agora no trabalho, eu sou profissional. Quando eu seja assim, nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. Nós temos sentimentos, nós temos valores, nós erramos, nós acertamos, e isso é a nossa vida. Você trouxe, Tati, a fala de Vivi no final, né, que de fato foi extremamente emocionante. Eu acho que poucas pessoas que estavam ali ou que estão conectadas com você e te ver, não ficou emocionada com aquilo ali. E te ver também, porque eu olhava para vocês que choravam, eu chorava junto. Todo mundo chorava. Era uma coisa impressionante, sabe por quê? Porque eu via a minha filha, talvez não na parte de tecnologia, porque eu acho que ela não vai seguir, porque aí vem outro perfil, vem de natureza, vem tudo. Sim. Não se emocione, porque eu vou me emocionar também. A gente já tem os lencinhos aqui para as emoções, tá? Mas, assim, é você ver que dentro de casa, nós pais, e aí, independente de mãe e de pai, de ser, nós somos as primeiras referências dos nossos filhos, né? E nós moldamos nossos filhos, né? Para a carreira, para a vida, para caráter, para uma série de coisas. E ver a Vivi trazendo aquilo ali como você é a maior inspiração, principalmente para ela seguir dentro dessa área de tecnologia, né? Ela acompanhando todo esse seu desbravamento de, poxa, vou me firmar, estou aqui, sempre dentro de um contexto muito masculinizado, né? Às vezes muito preconceituoso, né? Muitas vezes muito duro, e que a gente ainda tem que ser muito, e temos que ser muito resilientes dentro dessa nossa profissão, para uma série de coisas. E você galgando o que você queria, porque você busca, e ela também. Então a fala dela, a Maria, me emocionou extremamente. Não, e eu ainda trago, no final da fala dela, quando ela fala assim que a mãe dela foi inspiração. Exatamente. Pra fazer ela chorar, né? A mãe dela foi inspiração para ela. Ela tem várias mulheres como inspiradoras dela, mas ela, com 20 e poucos anos, quer inspirar outras mulheres. Exatamente. Olha que incrível. O que a gente está fazendo com o mundo, né? Exatamente. E aí, assim, voltando de fato à pergunta, o que é que a gente... porque se a gente ficar falando aqui uma série de coisas, viu? Mas, assim, voltando para a pergunta, o que são coisas importantes. São coisas importantes. Precisam ser faladas. Exato. Mas, assim, o que é que a mulher precisa ter? Ela, de fato, ela precisa ter coragem e a confiança de se colocar dentro desses universos mais masculinos, e TIC ainda é uma proporção muito grande, né? Um ambiente muito masculinizado. Dentro dessa... E ela pode, nós podemos. Não, pois E isso elas precisam acreditar. E a questão, Davi, muito que, digamos, a diversidade
também é importante. Então, a gente tem que trabalhar cada vez mais isso para que tenha mais mulheres e homens juntos. Porque tem que ser um ambiente de mulher, tem que ser um ambiente só de homem. Então, a gente precisa trabalhar essa diversidade, porque quando a gente conecta tudo, sai muito melhor o resultado. Então, não é um mundo só de feminino, não é um mundo só masculino. Não, Mas é um E nem mundo precisa misto. ser. E nem precisa ser, Então, exatamente. só que a mulher tem que se empoderar nesse contexto, porque a gente pode estar onde a gente quer, onde a gente quiser estar. Então, não é essa questão. Então, nós mulheres precisamos principalmente enxergar isso. Então, isso vem de uma cultura muito de quê? Minha filha eu vou criar para que ela seja É por isso que nós somos advogada, moldadas, nós somos juíza, moldadas, né? direcionadas para Professora, algumas médica. áreas. Mas por que ela não pode ser qualquer lugar que ela queira estar? Então, quais as outras profissões que a gente tem? Mas a gente direciona muitos pais, antigamente, viu muito na direção. Minha filha tem que ser médica, minha filha tem que ser professora. E na época da minha filha, eu disse assim, quando a tecnologia não estava tão impulsionada como hoje é, realmente. Exatamente. Isso a gente sabe que teve um boom depois da pandemia, durante e depois, é claro, né? E na época que ela disse, minha mãe, eu quero fazer engenharia de computação. Eu disse, filha, vai fazer direito. Eu juro, gente. Filha, vai fazer direito, vai ser uma juíza, vai ser uma advogada, uma juíza ou promotora. Não, minha mãe, eu quero essa área. Eu digo, então você vai fazer o que você quiser, porque onde você estiver e sabendo o que você quer fazer, você será excelente profissional. Então, eu acho que a gente pode estar em qualquer lugar. E outra coisa que eu também trago é o seguinte, a gente pode mudar de profissão a hora que a gente queira. Sim. Porque eu fiz uma profissão agora, eu tenho que ficar naquela faixa que tenha sido o resto da vida? Não. Eu posso, ao longo da minha carreira, me descobrir em outras habilidades e querer mudar. Então, isso a gente está vendo, né? Nas idades acontecendo, e quantas pessoas mudando, né? De profissão. hoje Você essa- tem carreira como advogada, né? Pois é. E hoje e hoje essa transição, né, que a gente faz, essa realocação de mercado, ela é mais fácil, muito mais simples. Por quê? Porque existe hoje já uma estrutura que entende que mesmo o profissional, independente de ser mulher ou homem, né, ele queira passar de hoje um cargo para outro, né, uma profissão para outra, existe um apoio, existe toda uma troca aí, vai que segue. Não vai bater um monte de papo muito grande, aí você fica Aqui só, vai né, ficar um tá pouquinho. Estamos num momento maravilhoso, né? Com mulheres empoderadas mesmo na tecnologia, que são inspiradas, que inspiram, e eu acho que isso é muito importante. Vamos à segunda pergunta para vocês. Como a presença feminina tem contribuído para a inovação e transformação dentro das empresas de tecnologia? Eu acho que a mulher vem com um carisma, uma criatividade, que ela tem esse diferencial. Então, com essa criatividade, ela começa a fazer coisas diferentes, mostrando no dia a dia que dá para fazer, e isso trazendo uma visão que você pode fazer uma mudança. Então, acho que a gente não faz só a mesma coisa sempre. A gente não chega, nunca uma mulher faz sempre a mesma coisa. Então, essa criatividade que a gente tem intrínseca, e quando mistura com as equipes, a gente traz essa diversidade para fazer inovação. Porque inovação é ter uma ação, ter uma ideia, encarar e fazer a mudança acontecer, né? Exatamente. E às vezes não, e a grande maioria, a palavra por si só, inovação, ela não está vinculada apenas à tech, né? Apenas à parte de tecnologia. É você inovar de uma maneira diferente aquele processo. E a mulher, de fato, tem isso. Mas, novamente, por quê? Porque eu acho que nós temos uma escutativa melhor do que a do homem. O homem, ele é muito mais impulsivo. O homem, ele é muito mais bruto na forma, né, de tratar algumas situações. E a gente tem um equilíbrio, né? A gente consegue equilibrar emocional todas melhor, as estruturas mesmo, né? porque lá vem de novo o papel de mãe sendo muito fortalecido dentro dessa pauta. E aí eu acho que essa diversidade, essas características fazem a diferença para você conduzir uma equipe, conduzir um trabalho, um projeto, uma ação, dentro desse E contexto. a gente consegue ver também, eu acho, eu percebo muito, a gente consegue captar dentro de cada profissional que está com a gente, onde aquelas habilidades são melhores ou melhores, e não é o hard skill, é o soft skill. Então a gente consegue ver naquela pessoa ali, isso aqui eu posso jogar ali, que aquela pessoa vai e vai. Mas aquilo ali não, aquela pessoa não tem essa habilidade para isso, e a gente vai equilibrando para fazer isso acontecer e dar o melhor de cada um. Até porque o hard a gente pode treinar. E o soft a gente não treina, é implícito. Então, o que é que você faz? Você tem que perceber e trabalhar aquilo ali. Exato. Ah, não. E a inteligência artificial agora
muito mais fácil a gente pegar processos, estabelecer, mas vai existir e existe ainda momentos em que o ser humano, a decisão, ela precisa ser humana, ela precisa ter outras características, ela precisa ter um controle emocional, ela precisa ter um raciocínio, ter uma outra condução para que a gente chegue. Eu vou trazer duas palavras aí que eu também acho que entra muito nessa parte aí da mulher: adaptabilidade. A mulher se adapta a esse contexto, a esse ambiente. O fato que a evolução da mulher, do corpo humano, à estrutura que vai, né? Então a gente tem que se adaptar a cada momento desse. E uma análise crítica, a gente faz uma análise crítica, somos muito críticas também, né? Então, somos críticas com nós mesmos. Né? Isso, somos muito críticas. Muito críticas com nós mesmos em momentos em que não nos permitir entrar em determinados lugares por uma questão de não achar que somos capazes de, entendeu? E na verdade nós somos. Às vezes nos sabotamos. Nos sabotamos, exatamente, milhões de vezes, né? Então, essa análise crítica, ela às vezes é por bem e por mal. E trazendo para o contexto que você falou da inteligência artificial, quando a gente coloca qual é o balizador hoje, que acaba tendo uma flexibilidade e acaba tendo uma balança quando a gente fala de inteligência artificial. A IA, você consegue fazer muitas coisas hoje em dia. Você consegue ter agentes, você consegue facilitar os processos. Sim. Tudo. Muita facilita coisa você consegue, a vida. é um facilitador. Exatamente. Mas o quão é poderoso a união do humano com a inteligência artificial. É o tema que está sendo conduzido aqui nesse congresso, viu? Exatamente. Por isso que eu quis trazer à tona. Achei importante que a gente está aqui no Congresso da Sucesso Bahia. Discutindo exatamente essas pautas. Isso. E quando a gente traz essa integração, a gente equaliza, a gente traz o de melhor do humano com o de melhor que a inteligência artificial consegue proporcionar. Então, isso realmente é inovador. Isso é transformador. E a gente precisa utilizar a inteligência artificial de forma realmente coerente com essa situação, um fator humano acoplado. E aí, por isso que a gente vem também com o fator que eu falei logo no início, de que a pluralidade, a utilização do homem e da mulher conjuntamente na liderança, na inovação, transformação, em tantas outras profissões, é que realmente dá o mérito, é que realmente funciona melhor. Porque não é a mulher ser melhor, o homem ser melhor. Não, é a complementação das pessoas que faz a junção e a união que faz diferença. E eu hoje fico feliz por observar que há uma crescente, ainda não 50-50, mas há uma crescente em alguns setores, em algumas empresas, onde esse olhar para você trazer, incentivar, estimular a mulher crescer nessa jornada, sustentando e apoiando, porque ainda tem muito disso, tem muitas situações em que a gente de fato precisa, porque existe uma casa para tocar, né, do outro lado, e que muitas das tarefas não são executadas pelo homem, são executadas pela mulher, e que é muito simples o homem às vezes bater a porta de casa e sair, onde a mulher tem que ficar milhões de atividades e comandos e assim, para depois ir virar a chave. Uma das coisas que eu te disse que a gente tem o terceiro turno, não, pois é, eu sempre tenho. Eu saí daqui de 8 horas da noite, eu tinha o terceiro turno. Pois é, eu também, mas enfim, né, faz parte. Exato. É uma das grandes qualidades que a gente tem. Esse terceiro turno é para a gente estar fazendo coisas para a gente, para o nosso bem-estar. Eu sempre começo com a minha equipe dizendo, gente, nós temos a IA aí, está forte acontecendo, e a disrupção, e a mudança. Mas vamos estar junto com a IA, trazendo IC e E. Vamos trazer nossa inteligência comportamental e nossa inteligência emocional. Pegue essas três siglas e botem junto, IA, IC e E. Porque a gente precisa estar equilibrando todo esse contexto. E não vamos ser Mulher Maravilha. Não, e não temos. Não vamos, e nem queremos. E nem queremos. E nem precisamos ser. De fato, não precisamos ser. A gente precisa de apoio, a gente precisa chorar, às vezes precisa, a gente precisa que alguém pegue na mão e diga assim, você pode, siga, porque às vezes a gente se desacredita de uma série de coisas, o mundo, né, converge. Acabou, não, aí você, não, peraí, respira, pensa, vai. Eu já fiz tanto, já passei por tantas dificuldades, por tantos desafios, já fiz tanto, porque eu não vou conseguir. Exato. Então, um dia vai dar certo, outro dia não vai dar. E é assim a nossa vida, né? A gente tem que saber. A resiliência faz parte do dia a dia. E acordar no outro dia e dizer,
hoje eu vou fazer diferente, não deu certo? Pode dar certo, pode dar errado, mas a gente vai estar se permitindo viver. A Né? conversa está tão boa que eu, além de estar perguntando, estou aqui morrendo de vontade de participar. Ô, gente, Vamos, por favor, o seu eu quero depoimento. ouvir, Esse deixa eu fazer depoimento perguntas graça. pra ela. Exatamente. Mas ao final nós vamos ter uma conversa, né? Nós todas aí fazendo esse fechamento. Podemos seguir Claro, para a pode próxima sim. pergunta? Que conselhos vocês dariam para meninas e mulheres que desejam iniciar ou crescer em carreiras tecnológicas, mas ainda têm receio de entrar nesse ambiente predominantemente masculino? Posso começar? Olha, gente, você Esse tá fácil para mim. exatamente, ela tem uma experiência viva dentro de casa, né? Então é Esse muito tá mais fácil para mim. Eu sempre disse à minha filha o seguinte: tenha coragem, vá com medo mesmo. Seja o que você quiser ser na sua vida, mas seja feliz aproveitando a jornada. O que é que eu tenho dito muito para ela isso? Hoje, ela fez engenharia de computação, resolveu trabalhar. Estava trabalhando aqui numa multinacional, resolveu, filha, ela queria fazer uma pós-graduação, mas ela queria uma pós-graduação internacional, porque ela queria viver o momento fora. Eu disse, vá, se prepare para isso e vá, eu estou aqui para te apoiar. Então, ela foi fazer uma pós no Canadá, dessa pós, eu já sabia, sempre me perguntavam. E aí ela volta, todo mundo que chegava para mim dizia, filha única, né? Então, eu me separei, quando eu me separei, ela com 11 anos, hoje ela tem 25, e era gente para tudo, tudo assim, era a semana junta, final de semana, era sempre as duas juntas. Então, quando eu falei, e aí, o que é que vai acontecer? Ruptura, né? Gente, para mim está o seguinte, se ela perguntava sempre, ela vai voltar ou não vai voltar? Eu sempre digo isso. Se ela não voltar, eu vou estar feliz, porque ela está lá bem feliz, seguindo a carreira profissional que ela está escolhendo. Se ela voltar, eu vou estar feliz, porque tem um polo aqui para aquecer, né? Mas o que eu digo hoje para todas essas jovens é isso. Vá, trace seu futuro, porque nós pais criamos os filhos para o mundo. Esse momento de cortar o cordão umbilical, a mãe corta 2 vezes. Corta quando tira da barriga, e esse momento agora que tá indo para a vida. Mas a tecnologia está tão boa, graças a Deus, essa evolução, porque hoje está aqui próximo, você está aqui conversando a todo momento, vivendo, né? Então, o que eu digo assim para todos os jovens, traça o seu destino e corra atrás dele. Medo, desafios, dificuldades, não é tudo lindo e maravilhoso. Eu sei as dificuldades que ela passou, emocionais, de estar sozinha num país com menos 28 graus, frio absurdo, sozinha, porque até o frio dá a questão de depressão, Sim. tudo isso, mas a gente estava junto, conectada. Então, hoje ela terminou após ela já arranjou um emprego, está trabalhando lá e quer seguir a carreira profissional dela, que ela disse, mãe, eu vou crescer profissionalmente, mas eu sempre digo, cresça profissionalmente sendo feliz. Onde você estiver, lá ou aqui, você precisa estar feliz. Então, gente, profissão é importante, empoderamento é o nosso futuro, todo mundo constrói uma família, mas não deixe passar a jornada sem viver o presente sendo feliz. E ainda mais, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. E assim, é uma frase realmente muito utilizada e é puramente verdade. Só vai. Se a gente pensa demais, e a mulher tem muito disso, tem muito disso. Como é aquele Do medo de ser A inconsequente. síndrome do impostor. A síndrome do impostor. E a Exatamente. gente fica, e se não der certo? Eu vou. Mas e se eu estiver competindo junto com o homem, eu tenho que mostrar que eu posso mais, que eu faço mais? Só vai. Vai com medo mesmo, mas vai. Porque a coragem é aquilo que você falou no início. É coragem, é a certeza que a gente precisa se empoderar, a gente precisa ter força e a gente precisa mostrar isso. A gente precisa ter confiança na gente. Sim. Coragem e confiança são coisas além do conhecimimento, tá? Sim, Porque, assim, conhecimento é extremamente importante. é extremamente importante. Mas é o que você falou. Conhecimento a gente adquire. Adquire. A gente Na nossa A busca é jornada. constante. É Na nossa constante. jornada, durante Porque a gente nossa aprendeu jornada, há 3 anos atrás, às vezes já está desconstruído. Mas Exatamente. a coragem depende da gente. Adaptabilidade para isso e essa busca constante do conhecimento, que não tem a certeza absoluta, é importante, né? E uma coisa que, assim, todo mundo às vezes acha, minha filha hoje às vezes diz, eu busco muito o conhecimento pessoal, né, o autoconhecimento. Sim.
Então, quando a gente se conhece, a gente consegue fazer o nosso controle das nossas emoções para uma série de situações. E aí, toda vez que ela me vê, ou assistindo, ou estudando, ou lendo um livro, ela vem essa questão do autoajuda. A gente tem esses preconceitos ainda, né? Aí vem essa questão do autoajuda. Porque o jovem acha que essa coisa não precisa, né? Exatamente, que não tem um negócio Pra que isso, né? Aí o que eu falo para eles assim, deixa eu só dizer, no momento em que você se conhece, você se coloca de uma forma muito mais empoderada e presente em qualquer situação. Isso se chama maturidade. Para ajudar o Tudo, Maturidade. para tudo. E isso a gente adquire de uma hora para outra? Não. Só A vivendo gente, a exatamente, jornada. a gente consegue volta a sair jornada. dos 15 anos, porque assim, é natural. Hoje eu tô desse jeito, a gente sai dos 15 anos com os 16 de outra forma? Não. Isso é vivência, isso é passando por os problemas, isso é tendo apoio, isso é tendo direcionamento, isso é tendo orientação. A rede de apoio né? é A rede- importantíssima, demais, né? demais. E assim, a rede de apoio feminina, quando você tem literalmente uma rede de apoio feminina, São mulheres engajando mulheres. exatamente, E nos apoiando inspiram mulheres, também, que estão ali, né? na verdade, ela faz uma diferença muito grande do que uma rede de apoio masculina. A masculina, ela lhe abraça, ela te incentiva, Sim. né, e tudo. Mas a rede de apoio feminina, às vezes ela é muito difícil de acontecer. né? Ela tá Ela é mais, muito difícil, mas a amizade feminina, ela cura. Você ajuda. saber que você tem aquela pessoa ali que naquele momento ela você sabe que não está passando por problema. Você olha, eu estou aqui, eu posso não ajudar a resolver seu problema, mas eu estou aqui para te Até pra te escutar, ouvir. para te ouvir, para chorar junto com você. Isso é muito bom. entendeu? A feminina, ela de fato, ela tem um poder de cura muito grande. Talvez seja pela sintonia, talvez seja pela questão de saber o que é que uma mulher sente e passar pelas mesmas dificuldades, né, de mãe, de casa, de uma série de coisas que o homem, infelizmente, não tem isso. Tem outros problemas, mas não tem esses. Mas tá a mudando um pouco esse amizade, cenário também, viu? mas a amizade feminina, essa rede de apoio feminina te incentivando faz a diferença nesse momento em que Inspira, você né? quer Eu acho que inspira. demais. E uma coisa que a gente ouve pouco, eu geralmente digo isso muito lá, o que a gente ouve pouco? A gente ouve pouco mulheres elogiando mulheres. Sim. Você diz assim, e é no mínimo, tá, gente? Naquilo que você estava comentando aquilo, antes da gente começar esse podcast. É na roupa, você diz assim, veja como você tá bonita hoje. Mas o defeito olha rápido, né? Muito, e a crítica vem logo. A crítica negativa, né? Vem logo. Então, assim, até isso a gente acha que não contribui e muito. Te incentiva muito ruim, e muito. Não é. Muito ruim quando não acontece. Quando não acontece. Perfeito, claro. Porque assim, o olhar ele já diz tudo. Olhar quando você olha para você, a gente sabe. Eu sei muito bem quando a pessoa tá olhando para mim em diversos aspectos, entendeu? Então, assim, diz muita coisa, Você para consegue muito. ler, né? Então, Você quando consegue ler. existe isso de você sabe que é verdadeiro, que você olha que é ingênuo, tipo assim, ingênuo, que é de coração, gente, esse apoio faz com que você cresça absurdamente. Tem uma coisa que mostra muito que a gente vê em algumas imagens, é o seguinte, a gente pega um espelho e a gente se olha no espelho. Quando a gente olha no espelho, a gente vê muito mais coisa do que aquela imagem que está ali da gente. Sim. Porque traz sempre no nosso cérebro, né, nosso computador humano, né, o maior computador que tem, a nossa maior máquina, toda a nossa história que está ali passando. Então, cada marca que aconteceu ali, que momento você está com aquela marca, e mais depois você pareceu, gente, eu sou muito mais do que essa figura que eu estou vendo aqui. Pois refletida, né, nesse espelho. Eu vejo a Eliane trazendo muito isso dentro da TLD. Eliane é diretora financeira, né? Mas Eu estou aqui caladinha. Vamos fazer perguntas agora. Eu acho que a gente vai fazer uma pergunta para ela, para poder fechar. Vamos falar dessa Experiências que você na tecnologia vive, que não é diferente em outras áreas. Mas é isso que eu queria puxar. O que eu acho incrível é que você, como uma mulher empoderada e forte dentro da TLD, eu nunca cheguei na TLD para que você dissesse diferente de, poxa, como você está com um sorriso bonito, como você está bonita hoje. O quanto isso é importante, a gente precisa ouvir isso. Muito. E nós temos uma grande dificuldade em elogiar outra mulher. Por uma série de coisas. Nós temos. É natural das mulheres. É histórico. E a gente precisa. Inclusive, até precisa, inclusive dentro do trabalho, você querer incentivar, aí vem aquela coisa que já é montada, né? Não, temos que dizer assim, poxa, como você tá bonita Vamos nos hoje. empoderar. Eu não tenho problema com isso, de fato, e eu faço mesmo, não só com as pessoas que estão
estão ali, né, do meu lado. Sim, A no minha seu dia a dia, trajetória, né? a minha trajetória na TLD. Se eu também não fosse uma mulher empoderada e que acreditasse que eu podia chegar onde eu quisesse, Sim. eu entrei na TLD, na Teledata, nem era TLD. É, Eu exatamente mudou entrei agora. antes da sua nascimento, né? Antes dela ser fundada, porque existia uma filial aqui na Na Bahia, Bahia. e naquele momento iam fechar as filiais e abrir a distribuição. Eu estava na filial para tirar uma licença maternidade. Eu até já contei isso aí, e é bem capaz da minha gerente de marketing cortar. Mas eu fui Invertemos, você viu? essa licença maternidade e tinha certeza que eu tinha um dia de chegar e de ir embora, né? A licença maternidade, quando você é convidada Sim. com aquele objetivo, você não tem como É levar temporário, lá né? isso, uma expectativa. Mas assim, ok, vamos. E quando eu tinha lá menos de 60 dias, todos os gerentes das filiais foram chamados para ser informado que as filiais fechariam e que eles teriam a oportunidade de dar continuidade, né, abrindo a distribuição. Pois bem, a pessoa que eu tirei, né, que eu tinha entrado para tirar a licença maternidade, ela já estava afastada. A antiga empresa chamou para indenizar. Ela ficou muito feliz porque ela estava parindo naquele momento, enfrentando um outro desafio. Sim. Além da maternidade de ser mãe de 2, ela estava parindo gêmeos. Gêmeos. Pronto. Queria gêmeos. E aí, eu também. Queria gêmeos. Principalmente se fosse para ser igualzinha a minha filha de agora. E aí, o que é que acontece? Eu fui convidada, comecei na TLD como recepcionista, percorri dentro da TLD, tive a oportunidade por conta de achar que eu podia, que eu conseguia, e eu sempre quis buscar aprender. Eu entrei na recepção e eu não queria só a recepção. Eu falava, mas como alguém só atende telefone se pode fazer muito mais? E foi assim meu caminho, eu percorri com muito desafio, com muito trabalho. E o único setor que, de fato, eu nunca estive da porta da rua para fora, que é a parte de vendas, né? Que, inclusive, no meu sangue Mas você seria uma ótima vendedora, gostei de dizer. Exatamente. E, à época, infelizmente, existiam incompatibilidades, né, com a pessoa Sim. da área, enfim, que nem vale a pena a gente estar citando aqui. Mas, assim, o que é que eu trago? Realmente, eu acabei, né, precisando também trazer, né, esse relato. Eu sou uma prova de que as pessoas chegam onde elas querem chegar. E, para mim, o meu olhar, além de eu achar isso, que não tem nada a ver com, né, por eu estar me colocando em pedestal nenhum, não. É de você poder mesmo. E de você precisar exercitar todos os dias a empatia. Eu nunca, na minha vida, eu nunca conseguiria ser o que eu sou se eu não tivesse empatia com as pessoas. Seja ela quem for, para mim, quem carrega o lixo, quem varre a rua, é a mesma É o coisa ser humano, né? E tem importância sobre em qualquer pessoa. trabalho. Pronto, sobre O pessoa. trabalho de todos é importante. E quando você falou, reencontrar com pessoas que a gente trabalhou e ouvir coisas e ver essas pessoas crescendo e lembrando e te relembrando que você conseguiu fazer o seu papel e que hoje essas pessoas ainda lembram disso, é um momento, né? Esse é um propósito do nosso profissional. É o meu propósito profissional. Exatamente, é gratificante. E que acaba realizando a gente demais. E aí eu não poderia também deixar de trazer aqui, nessa trajetória, né, de 35 anos, junto com a TLD, e alguns meses já, 35 anos, uma vida, como eu vi mudanças. Não existia mulher na área de tecnologia, de fato. Não existia. Elas ocupavam todos os cargos da empresa. Administrativos, né? Menos. A época, né? E aí a gente vem, né, vendo uma crescente, um momento onde as mulheres começam lá pela parte de telecomunicações, como você trouxe aí, e aí a gente foi logo contemplada com três ou quatro mulheres na época, e elas
tiveram oportunidade lá, foram mulheres que cresceram, que saíram de lá, algumas deram continuidade às suas carreiras, né, com relação à tecnologia, outras não, também são mulheres bem-sucedidas, e com isso eu vi, né, a oportunidade que elas tinham e que é dada dentro da TLD hoje para as mulheres. Hoje eu tenho o maior orgulho quem trata de pessoas e eu trato das duas coisas melhores do mundo e, dependendo do olhar, duas coisas piores. Pessoas e dinheiro. Verdade. Esse olhar a gente não pode esquecer. E, para mim, é motivo de muito orgulho acompanhar essa trajetória toda da TLD e ver que ela entende que a mulher, na tecnologia, sim, é igual ao homem. E hoje... E que faz a diferença, né? Faz total diferença. Tem muitas empresas que estão abrindo muita opção agora, né? Hoje nós temos um percentual de 20% do nosso quadro de colaboradores de mulheres que estão na tecnologia. Além de mulheres que assumem cargo de chefia sem estar diretamente ligada à tecnologia. Então, isso para mim é um motivo de muito orgulho. Estar aqui ao lado de vocês, né, que sei que são mulheres empoderadas no que vocês optaram, decidiram por ser, né, na vida de vocês. Eu também tenho uma história muito linda da minha filha, que iniciou lá, eu também sou mãe de filha única. Todo mundo aqui, então assim. Você viu que a entrevistou? Filha única. E aí, olha que coisa interessante, né? Sei que sou inspiração para ela, mas numa área completamente diferente, numa área onde eu gostaria de estar. E ela chegou para mim, concluindo, né, o ensino fundamental, que é o momento mais louco que essa galera vive. Sim, tem como. Porque se não sabe ainda. Se não enlouquecer nessa época, eles não enlouquecem nunca mais. Eles E podem isso passar não qualquer enlouquecer a problema. gente também, né? Eu tô nessa fase aí. Isso. Pois Não, tô nessa. E aí o que acontece? Nesse Ela momento. vai prestando vestibular e ela me apresenta: mãe, eu quero fazer direito. Aí ela tinha conversado, né? Me pediu para conversar com algumas pessoas que eu já conhecia, inclusive o escritório que é o nosso jurídico hoje lá da TLD, ela foi muito bem recebida e tal. Aí, a minha intuição de mãe não era a mesma dela, mas eu jamais abriria minha boca para dizer: filha, você vai fazer direito? Não fiz. Eu disse: minha filha, a mesma fala sua para sua filha, o que você escolher para fazer, você vai ser a melhor, eu não tenho dúvida disso. Passando uma menina também, né, hoje já com 29 anos, uma menina, e ela simplesmente... A minha bebê. Pronto, então ela simplesmente fez a opção por direito. Ela teve coragem, porque ela, depois de fazer direito, agora que vocês vão entender porque eu estou falando da coragem mesmo, ela disse, no segundo ano dela de direito, eu disse para meu marido: Natália não está feliz. Vamos esperar o momento dela, porque eu não vou dizer a ela. Né? Ela sempre procura. É engraçado, a gente tem esse sentimento. Né? Quando iniciou o quinto semestre, né? Ela iniciou o quinto semestre e já começou a sinalizar para a gente que ela tinha sido feliz durante aquele tempo, mas não era o que ela queria para a vida dela. E para mim, o maior orgulho de todos foi ela ter me dito assim: minha mãe, eu não vou achar que esses 2 anos e meio eu perdi, porque eu não quero aí eu vou fazer medicina, que era o que eu tinha certeza que seria da vida dela. Eu disse: minha filha, no dia que você me disse isso, eu tinha certeza que o seu lugar era na medicina, mas eu jamais tinha o direito, teria dito, né? Porque o que ia acontecer, eu ia achar não. Ela poderia até não fazer por ela, mas pronto. E aí ela foi realmente uma menina de muita coragem, é uma pessoa muito responsável de fazer essa transição. Foi muito bacana, porque ela conheceu o futuro marido lá em direito. Então, disse: minha filha, não foi para você seguir carreira, mas vai te ajudar muito o que você soube no direito, porque ela não pensa em ser uma médica simplesmente para clinicar, né? Sim. Ou para fazer cirurgias. Ela tem já uma visão também vindo aí dessa nova geração de mulheres que precisam olhar além, né? E então o que ela fez de direito realmente vai ajudar muito nesse momento. E o direito me ajuda até hoje, tá? Eu fiz 5 anos de direito. Advogada aqui. E eu trago direito, porque depois eu fui fazer gestão de TI, aí fui fazer outra pós-graduação e comecei. Mas porque eu decidi fazer aquilo.
Eu disse, não é porque eu fiz os 5 anos, porque eu não posso fazer outra coisa, eu quero fazer outra coisa. Mas, assim, os meus 5 anos de direito, o direito ajuda você como pessoa. As regras, as leis, Entendimento, né? entendimento, Que nós as não temos, às interpretações. vezes, exatamente. Exatamente. Eu consigo trazer isso para o cotidiano e eu consigo mais do que isso. E acho que é por isso que eu sou apaixonada por trabalhar com o governo, com o público. Porque justamente o direito me traz muito isso, traz as informações de licitação, traz informações diversas que eu consigo trazer hoje no meu dia a dia como comercial. Que mesmo na área complementam, da né? tecnologia, que Que complementa. complementam. Tati falou uma coisa que até é importante. A gente tem que aproveitar a nossa jornada. E eu acho que ela aproveitou a jornada no seu discurso, da sua fala. Isso. Porque assim, Aproveitou mesmo. nenhum conhecimento é perdido. Não, de jeito Nada, nenhum. Conhecimento nenhum. é conhecimento. E se nós soubermos, se passar para os nossos, né, para os nossos Sim. filhos, se nós soubermos fazer com que aquilo ali seja reverberado e aproveitado na E você tem que frente, estar gente, feliz, né? exato, Fazer, não né? adianta. O que não A você vida adianta. pode terminar. Fazer o que você É, gosta. fazer o que Fazer o que você você gosta. Aquilo ali te realiza. E quando você se realiza, eu tenho uma amiga minha que ela Quando sempre você colocou uma pirâmide, trabalha- Stati, você tem que trabalhar sua pirâmide de uma seguinte forma. Pilar, saúde, primeiro. É isso aí. Segundo, família. É isso aí. E terceiro, trabalho. É. Se você tiver com a sua saúde forte, Com certeza. firme, você vai cuidar da sua família vai estar bem. Sua família estando bem, seu Você trabalho pode vai cuidar estar de maravilhoso. outros, Mas se você com certeza. inverte essa Investe isso. pirâmide para estar primeiro o trabalho, isso tudo vai destruir baixo. Então você precisa trabalhar muito forte sua Tem uma saúde pessoa que física e mental. eu sigo exatamente Depois isso. a sua família Exatamente. e vem o seu trabalho e tudo flui. Então Exatamente. isso é conexão. Conectividade. E eu gostaria de agradecer a vocês. Ai, foi ótimo, gente. Precisamos Adorei. continuar depois. Exatamente. Eu acho que foi um momento, né, de muita troca de experiência, onde a gente entende, né, que todas nós, independente de sermos, né, mulheres da tecnologia ou não, enfrentamos coisas, né, iguais, né, no mundo também, né, igual para todas nós, mas que a gente precisa se unir cada vez mais e entender, né, que juntas, com certeza, né, Podemos fazer mais. mais. Podemos muito mais. Olha, e chegamos muito mais longe. exatamente. Muito obrigada. Eu é que Eu que agradeço. agradeço. Nós que Obrigada, agradecemos a TLD, oportunidade. pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigada a Obrigada. vocês. Obrigada. E encerramos aqui mais um episódio de Mulheres Empoderadas na Tecnologia.